Boa noite a todos. Que nós sintamos, então, a paz e o amor de Jesus nos amparando, nos fortalecendo sempre. Que a gente possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para a gente aprender um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho de hoje. Eu gostaria de agradecer meu amigo Domingos mais uma vez por eu poder estar aqui no portal. É uma honra para mim. É sempre uma alegria reencontrá-lo também com saúde, tão feliz, com esses pulmões assim cheios de ar e de alegria, né, para fazer essa introdução aqui para a gente, já entrando nessa sintonia aqui. E agradecendo também os nossos irmãos desencarnados, né, nossos amigos espirituais que prepararam esse ambiente aqui para nos receber. E o tema hoje que nós vamos tratar é um tema que eu acho um pouco conveniente, que nunca é demais para ninguém. Nós vamos falar aqui da paciência. Tem alguém aqui que já tem bastante, que já pode doar? Ontem, à noite, né, ainda o Domingos me mandou mensagem confirmando a palestra, e eu estava buscando inspiração sobre o tema, né? E peguei alguns livros lá, peguei o Segue-me, peguei o Boa Nova. E a hora que eu deitei a cabeça no travesseiro, veio uma vozinha assim, paciência. Eu falei, quem sou eu para falar da paciência, né? Porque é preciso muita paciência para desenvolver a paciência, né? É algo que a gente começa ali e o nosso potinho parece que nunca está cheio. Então, eu achei conveniente a gente trazer isso, né, para as nossas reflexões de hoje, dessa sexta-feira. A paciência, Kardec traz para a gente ali, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 7. E quando a gente pensa em paciência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente pensa que, sim, paciência é o quê? Todo mundo vai falar, a maioria das pessoas fala, é saber esperar. É saber esperar, é saber ter resignação, é saber aceitar, né, as coisas assim de uma maneira pacífica, sem agressividade. Acontece que existe uma linha muito tênue ali entre essa questão da a gente sofrer tudo, suportar tudo, e a gente, muitas vezes, cair na negligência, né? A gente cai na conivência, às vezes, com aquilo que está ao nosso redor. Porque paciência, ela não é falta de ação. A paciência não pede que eu fique quieta diante do mal, diante de algo que está acontecendo, fora ou dentro de mim. E quando a gente pensa em paciência também, a gente pensa o quê? Paciência com os outros. É alguém que me tira a paciência. É alguém que provoca em mim determinados sentimentos, instintos de agressividade. Então, a gente acha que a culpa é do outro. E a gente esquece, muitas vezes, que a gente tem que ter paciência primeiro com a gente mesmo. Por quê? Porque nós também somos passíveis de errar. Quando a gente se pega fazendo algo que a gente já sabe que está errado fazer, algo que a gente tem dificuldade, mas a gente já sabe, já escutou na palestra do Centro Espírita, já leu um livro a respeito, já sabe como agir, aí a gente se pega fazendo aquela mesma atitude que na nossa consciência ela é muito reprovável. Aí a gente olha e fala assim, nossa, de novo eu errei. Como que eu posso, né, ser uma pessoa desse jeito? Como que eu pude errar de novo? E se a gente tem essa atitude com a gente, imagina com os outros. Porque se a gente se julga, a gente julga os outros também. Se a gente se agride, a gente agride os outros também. Então, o convite da paciência, ele quer que ele olhe para a gente assim também, com um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de amor. Porque já nos ensinou o mestre, né, que a gente tem que se amar primeiro e depois amar ao próximo como a si mesmo. E se amar não é a gente também se fechar no ciclo de egoísmo, achar que é tudo para mim, eu mereço tudo, eu primeiro vou cuidar de mim, não importa o que está acontecendo com o outro do meu lado, não importa o bem-estar do outro, eu vou me amar, então a gente para ali, né? Eu me amo e pronto. E o outro? Pede também, amai ao seu próximo como a si mesmo. Então, dá um passo além. Senão a gente cai nas teias do egoísmo. A gente acha que tudo que eu faço é melhor, tudo que eu tenho é melhor,
E aí a gente acaba não suportando quaisquer frustrações que acontecem ao nosso redor. Então, vamos lá. Eu disse que a paciência, ela não significa você suportar tudo, né? E também não significa que você tenha que agir com agressividade diante daquilo que acontece dentro de você ou fora de você. Não é conivência, né? Como eu disse, para a maldade. Antes da gente entrar assim no tema, a gente tem que ver alguns elementos que a gente pode trazer, além disso, né, da gente achar que é resignação, que é a tolerância, a espera, a aceitação. Para a gente saber e entender a nossa paciência, a gente tem que ter em mente aonde a gente quer chegar. Por exemplo, se eu estou sentada numa mesa, no almoço de domingo com um familiar, e ele me desfere alguma afinetada, alguma ironia ali, e aí eu pego, fico assim, falando, eu não vou responder. Respira, né? Segura a respiração. E aí já as ondas mentais já vão pensando mal daquele parente, né? Mas o que acontece, na verdade, não é que eu não gosto daquele parente, eu não gostei da atitude daquele parente. O meu propósito é o quê? É me dar bem com aquela pessoa. Se o meu propósito é me dar bem com aquela pessoa, eu tenho que suportar as coisas que ela faz no caminho, que vão, muitas vezes, testar a minha paciência. Então, eu olho para ela assim, e, né, perdoo, não respondo, e assim, relevo, falo, não, tudo bem, deve estar num mau dia, a gente não sabe o que se passa dentro do outro, como ele está se sentindo, por que ele está fazendo aquilo comigo, de repente, alguma coisa que eu mesmo provoquei, inconscientemente, sem querer. E a gente tem o hábito de pensar que os outros pensam com a nossa cabeça. Então, assim, olha, se eu já tenho um pouco do Evangelho no meu coração, e se eu já consigo enxergar um roteiro, né, de vida que para mim está ótimo, está legal, consigo seguir, claro, caindo, tropeçando, levantando, né? A gente consegue seguir. Então, a gente acha que todo mundo está nessa mesma vibração. Só que não está. Não é todo mundo que vem com o coração aberto e que tem em mente os princípios do Evangelho, que carrega no coração. Tem em mente até que é fácil, né? A gente, para preparar uma palestra aqui, a gente estuda, lê, a gente se encanta, põe algumas coisas no papel, fala, vou falar sobre isso. Aí, a hora que a gente está ali no trânsito ou dentro de casa, principalmente dentro de casa, o palestrante adora dar exemplo de perda de paciência no trânsito, né? Eu gosto de dar para dentro de casa, porque, para mim, a minha maior escola é dentro de casa. É ali que a gente mostra de verdade quem a gente é. Ali que a gente dá tudo que a gente pode. Porque são as pessoas que convivem com a gente que mais precisam da gente. E ninguém está internado numa escola, que é a casa, por acaso. A gente pode servir de exemplo aqui a casa, pode servir de exemplo o trabalho, a escola, qualquer ambiente, o centro espírita mesmo, em que a gente tem que trabalhar, né, aquelas situações que a gente passa e saber superar. Né? Então, quando a gente coloca, né, uma meta, olha, a minha meta é o quê? Saber onde eu quero chegar. Eu quero me dar bem com essa pessoa, então não importa o que vai acontecer, eu consigo passar por cima, né, de qualquer coisa que ela tenha feito. Outra questão, resistir aos nossos impulsos internos. A gente, muitas vezes, reage sem pensar. É aquilo que a gente está naquele dia. Se a gente está meio machucado no dia, se acontecer alguma situação que a gente não consegue lidar, a gente vai reagir de acordo. Então, muitas vezes, a nossa reação, ela mostra quem nós somos. Porque, pensa, uma ação, ela é sempre muito bem pensada. Eu planejo aquilo que eu vou fazer. Então, dificilmente eu vou sair do roteiro. Olha, eu vou fazer isso, eu vou sair daqui, vou ali, tal, tal. Planejo. Mas se no meio do caminho alguém me corta a frente ou acontece alguma coisa, eu vou reagir. E de que forma eu vou reagir? Se eu não estiver vigilante, se eu não estiver atenta, se eu não tiver adquirido a paciência. E a paciência, gente, a gente adquire aos pouquinhos. É preciso muito trabalho. É preciso muita tribulação
para a gente desenvolver essa virtude. E eu diria até que eu preciso muitas reencarnações. Muitas reencarnações. E quando a gente resiste aos impulsos internos, a gente está olhando ali para o nosso desequilíbrio, para a nossa irritação, para o nosso instinto, né? Que são instintos. Essas nossas reações mostram, na verdade, os nossos instintos mais primitivos, né? E se a gente pensar assim, se eu reagir mal, se eu ficar irritado diante daquilo que o outro provocou em mim, eu vou ter 2 trabalhos. O primeiro que eu fiquei irritado, e é ruim, é uma sensação ruim ficar irritado, e depois eu vou ter que me acalmar. E eu estava lendo um artigo científico outro dia que ele diz que a irritação demora para sair do corpo de cerca de 6 a 8 horas. Eu falei, nossa, é bastante, hein? É bastante. E desde quando a gente acorda, se a gente for pensar, hoje em dia a gente vive na correria. A gente vive cheios de necessidades. E parece que esse mundo digital que veio para facilitar a nossa vida, parece que deixou a gente ainda mais agitado, né? Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Que a gente tem que fazer tudo correndo, fazer tudo com pressa, e a gente vê as pessoas também ao nosso redor com pressa, cheias de ansiedade. Quantas pessoas hoje tomando medicamento para ansiedade, e nada de mal com isso, está tudo bem, a gente tem a medicina justamente para isso, para nos auxiliar nessas questões, né? Mas que a gente consiga voltar ao equilíbrio buscando o quê? A paz interior. E a paz interior a gente consegue como? Cristo deu para a gente uma ideia tão linda. Eu gosto daquela frase que diz assim que todas as soluções para a nossa vida estão ali no Evangelho. Então, quem já tem contato com o pensamento cristão, nova criatura é. Ela já consegue se moldar um pouco mais. Essa paciência é algo que faz parte. E com o Espiritismo, então, a gente consegue enxergar além dessa vida. E a gente consegue entender também que existe um porquê, porque nós já tivemos outras vidas. Muitas das situações que a gente passa hoje, nós mesmos escolhemos. Como forma de resgate, nosso ou do próximo. As situações de vida que a gente passa hoje, seja na riqueza, seja na pobreza, seja com um parente que seja muito amável ou aquele que seja muito difícil, a gente escolheu para a gente aprender com eles e para a gente resgatar, então. Então, quando a gente tem em vista o Espiritismo, que traz isso para a gente, uma vida passada e uma vida futura, a gente passa pelas tribulações de uma maneira um pouco mais tranquila, diminuindo um pouco, né, a nossa ansiedade. Mas, como eu estava dizendo, não é todo mundo que tem esse conhecimento. Então, nós que temos, nós temos o dever de suportar um pouquinho mais. É um presente, é um privilégio isso que nós temos. É como se a gente estivesse um pouquinho acima, chamando aquele irmão que está um pouquinho abaixo, através das nossas atitudes, através das nossas boas reações. Não das nossas reações através dos nossos instintos, mas a gente buscando aquilo que a gente já conseguiu assimilar um pouquinho. Outro elemento importante para a gente trazer aqui da paciência: resistir ao mal que está fora. Resistir ao mal que está fora. A gente estava falando da ação e da reação, né? Tem uma história muito interessante, que eu escutei outro dia um palestrante falando. Gandhi estava caminhando por uma estrada, né? E ele conta que ele tomou um soco de um soldado que ele achou que ele fosse um dos inimigos da outra tribo, né? E Gandhi cai no chão, se levanta, para em pé diante dele. O soldado dá um outro soco nele. Ele cai, se levanta novamente. Ele olha e fala assim, mas como você é covarde, não vai reagir? Dá uma outra bofetada nele, ele cai de novo, ele levanta e olha para aquele soldado. E o soldado fala assim, quem te ensinou a ser tão covarde desse jeito? Aí ele observou que o soldado estava vestindo um crucifixo. Aí ele diz assim, quem me ensinou a ser desse jeito foi esse senhor aí que você carrega no seu peito. Então, muita gente fala de Cristo, muita gente usa acessórios, né? Tem uma postura externa ali, parece que tão religiosa, parece que tão brilhante, tão cristã,
mas não conseguiu ter o contato ainda, não fez sentido para ele aquilo ainda, não iluminou por dentro. É só aparência, é só o exterior. Aí ele mostra para a gente a resistência sem agressividade. Imagina esse soldado, a lição que ele não tomou, né, do Gandhi nessa passagem. Outra questão a respeito da paciência. A gente adquire paciência? Sim. A gente enche o nosso potinho da paciência através da meditação, através da oração, mas a gente não pode prescindir no trabalho do bem. Paciência, como eu estava dizendo, ela não significa falta de ação. A gente tem que agir. E agir o melhor que a gente pode diante daquilo que a vida nos apresenta. A gente acha que trabalho, de repente, é só a gente vir aqui ajudar no centro espírita, fazer um trabalho voluntário ou fazer o trabalho que nos remunere. O trabalho, ele é algo que vai muito além. Ele é algo que tem muito mais a ver com o nosso interior, porque é isso que a gente vai carregar vida fora. O trabalho, a reforma íntima, e não é aquela reforma íntima que a gente olha com crueldade para dentro da gente. É algo que vai fazer a gente suportar. Porque se eu acho que o outro é impaciente, eu aponto o dedo para o outro e digo, ele é impaciente, aquela pessoa muito impaciente. Será que eu não sou também? Será que eu não posso adquirir um pouquinho mais? Será que eu não posso trabalhar isso dentro de mim? De que maneira eu posso fazer, né, isso? Então, a gente começa a adquirir, através desses nossos pensamentos, uma serenidade ativa. E olha, só da gente conseguir olhar e saber que a gente ainda não tem paciência, que a gente tem alguns momentos que a gente demonstra paciência, né? É como diz aquele ditado, a pessoa fala assim, nossa, eu perdi a paciência com aquela pessoa. Mas como é que você pode perder algo que você não tem? Né, Domingos, a gente estava conversando ali. Ou você é paciente ou você não é paciente. Eu digo, eu ainda não sou. Mas eu estou trabalhando para ser. A vida está me cobrando muito isso. Outro dia eu estava brincando com uma amiga minha, eu falei assim, eu tenho certeza que nessa encarnação eu vim para ser paciente. Outro dia estava uma amiga da minha filha lá, e elas estavam brincando, elas quebraram um copo, eu fui lá, peguei o copo, não, está tudo bem, né? Não tem problema. Nossa, Lala, sua mãe é paciente, né? Minha mãe já ia ter feito um escândalo. Eu falei, não, gente, se a gente não tem paciência nas pequenas coisas, imagina, alguém chega, derruba um café na sua roupa branca. Um garçom pega, derruba alguma coisa no seu colo, no restaurante, você está com aquela roupa linda. É claro que você vai se sentir incomodado. Ninguém vai falar assim, né? Pô, podia ter tomado mais cuidado? Podia, mas o cara não quis derrubar na sua roupa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Essas questões pequenininhas, sabe o que acontece para a gente? Às vezes alguém corta a sua frente, e a gente falando do trânsito, é impossível não falar, porque o trânsito de Araraquara está uma coisa bem complicada, né? E agora eu consigo olhar para o lado, assim, e falar assim, gente, coitado. Deve estar com dor de barriga, deve estar perdendo hora, acordou atrasado, quem nunca, né? Ou acabou, tirou a carta. O duro é quando a pessoa está mexendo no celular. Você fala assim, está na hora de mexer no celular, né? Não está. Mas a gente também pode fazer barbeiragem no trânsito de vez em quando. Então, não custa nada a gente, né, ter essa atitude. E aí, outro dia, a minha madrasta estava cuidando da minha filha e disse que, durante a noite, ela derrubou o copo d'água e caiu, molhou toda a cama dela. Aí disse que ela ficou brava. Falou assim, poxa, Laís, toma cuidado, né? Olha só, para de se mexer, para de ser tão agitada. Assim. E minha filha é muito agitada, muito agitada. Aí disse que ela olhou para minha madrasta e falou assim, a minha mãe é muito mais paciente que você. Aí eu falei, bom, pelo menos nessas pequenas coisas, eu já aprendi a ser. Então eu falo, quando eu me julgo não paciente, eu tenho que olhar para trás e falar assim, nossa, mas eu era muito pior. Nessa encarnação mesmo. Imagina que eu fui na outra. Se a gente fizer essa reflexão, a gente tem sim, a gente está adquirindo a paciência, e é devagarzinho, gente. É devagarzinho, né? E quando a gente perde a paciência, que, como eu disse, ninguém perde aquilo que não tem, mas vamos usar essa expressão aqui para ficar mais fácil.
o sentimento que toma conta da gente é a cólera. E a cólera, gente, ela bagunça, assim, os nossos chakras, bagunçam os nossos nervos. A gente fica, assim, como se fosse fora de si. E pra quê? Pra quê? Quem sofre a falta de paciência somos nós mesmos. Nós mesmos. Então, Emmanuel fala assim, antes de atacarmos o próximo com as irradiações perturbadoras ou destrutivas da cólera, desintegramos as próprias energias, convertendo o cérebro num caos e a palavra num estilete invisível. Olha isso. Na ação desvairada de nossa inconsequência. Tem paciência contigo. Olha que bonito isso. Tem paciência contigo. E usarás a verdadeira tolerância com os outros. Eu me pego muitas vezes falando assim, falo assim, nossa, perdi a paciência de novo. Não é possível. Eu falo assim, mas eu já não sei. E aí estou eu aqui falando de paciência, né? Parece que é um contrassenso. Falei, não, eu tenho que estudar muito sobre a paciência. E a gente tem que estar sempre lembrando coisas que a gente coloca como meta de vida, né? Esse ano eu coloquei como meta de vida assim, serenidade. Falei, nossa, que virtude mais linda, né? Eu tinha colocado mansidão, não deu muito certo. Eu falei, serenidade, será que é mais fácil ou mais difícil que a mansidão e a doçura, né? A gente vai tentando. E se a gente conseguir desenvolver um pouquinho de cada, gente, imagina a gente sair dessa encarnação, assim, nosso espírito protetor bater palma para a gente. Fala assim, você conseguiu, melhorou um pouquinho. Você fala, uau, que legal, né? E estudando aí para a paciência, eu estava vendo também, caiu uma frase aqui, qual a missão do espírito protetor? A gente falando do espírito protetor que vai bater palma para a gente, quando a gente sair dessa encarnação, se Deus quiser, a gente vai receber essas palmas. E ele diz assim, olha só, qual a missão, né? Aí ele falou assim, é de pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Aí tem uma observação lá, ó. O otimismo, a paciência e a ausência de irritação são também características obrigatórias dos espíritos protetores. Vocês imaginam, junto com a gente, um espírito que não tem paciência? Tanto que a gente erra. Imagina o tanto de puxão de orelha que a gente não ia tomar. Se a gente tivesse junto com a gente um espírito protetor que não tivesse paciência, o meu já teria pedido a conta. Você não quer mais, não. Arruma outro, né? Então, imagina, quem a gente traz junto da gente, como Deus é maravilhoso, traz para a gente um espírito otimista, paciente. Deus é paciente com a gente. A gente recebe paciência, assim, de todos os lados. E a gente não consegue ter paciência com o outro, porque a gente não sintonizou ainda, né? Não consegue sentir ainda essas vibrações que a gente recebe todos os dias, né? Aí ele fala assim, ó, como imaginar um protetor impaciente? Um protetor que se irrite com seu protegido, por este demorar a aprender, ou a cada pequena bobagem que ele cometa? Essa missão, né, do Livro dos Espíritos está lá no 491. Eu li uma historinha também muito interessante, queria trazer para vocês, a história de um homem que nunca se irritava. Então, diz que existia um homem que ele morava no interior, numa cidadezinha do interior, numa pensão muito modesta, e diz que ele não se irritava por nada. E os amigos falavam assim, como que a gente vai fazer, né, para tirar a paciência dele? Vamos fazer um teste? Vamos ver se ele é tão paciente desse jeito mesmo? Resolveram fazer um teste com esse senhor. Ó, nós vamos sair para jantar, vamos levar você para jantar naquele lugar aquele restaurante que você adora. Levaram ele para jantar. Sentaram ali, eram 6, 7 amigos, e eles combinaram os detalhes com a garçonete. Falou assim, olha, a gente vai trazer um amigo nosso aqui, e a missão nossa é fazer com que ele mostre que ele não é tão paciente assim. Vamos tentar. Então, tá bom. Tudo combinado, chegaram para jantar. Chegou a garçonete, a entrada era uma sopa que ele adorava, ele gostava muito daquela sopa. Serviu todo mundo, quando chegou na vez dele, ele colocou o pratinho assim do lado para facilitar o serviço dela, a garçonete simplesmente ignorou, foi para outra mesa. Todo mundo comeu, ele ficou observando a garçonete, onde a garçonete ia. Quando ela passou do lado, ele pôs assim de novo, né, o pratinho dele para ver se ela ia servir. Ela não serviu.
Passou reto, e aí, muito educadamente, ele chamou a garçonete. Chamou e falou assim, olha, por favor, né? Aí disse que ela veio muito, muito grosseira com ele. Você não está vendo que eu estou ocupada? O que foi? Falou assim, olha, a senhora não me serviu. Ah, pera só um minutinho. Saiu, continuou servindo os outros, voltou, falou assim, a senhora não me serviu. Aí eu disse que ela falou assim, eu servi sim. Aí ele parou por um segundo, assim, olhou para o prato dele, vazio, olhou para ela, falou assim, eu servi sim, a senhora serviu sim, mas estava tão gostoso que eu quero repetir. Então, olha que história mais linda, gente. Ele poderia ter discutido. Nossa, eu já teria ficado muito bravo. Imagina, está fazendo pouco caso de mim, não volta mais nesse restaurante. A pessoa está me ignorando. O que eu fiz para ela, né? O que eu fiz? Eu fui mal educada? Não foi. A gente já se melindra, né? Fala, nossa, a coisa é comigo, né? Olha que pessoa mal educada. Enfim. E aí, imagina, quebrou a mulher ali, né? Então, aí ela não teve outra atitude senão serviu o prato de sopa dele. Quer dizer, ele não reagiu, ele não discutiu, ele não estragou a noite de ninguém, nem dela, nem de ninguém. E nessa noite os amigos falaram assim, a gente vai ter que pensar da próxima vez um pouquinho melhor, né? O que a gente vai fazer ele perder a paciência, que essa aí não deu certo. Então, seguindo um pouco, né? Lá na questão 254 do Consolador, perguntam o seguinte para o Emmanuel: que é a paciência e como adquiri-la? Parece que é uma fórmula que a gente vai ver e vai falar, nossa, vou seguir essa fórmula aqui e vai dar tudo certo. A partir de agora eu vou sair daqui um espírito paciente. Aí Emmanuel fala assim, olha, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Olha isso. Pensa. Muito amor em si mesma. A gente podia parar aqui. Pensa, muito amor em si mesma. A pessoa esbanja amor. Para dá-lo a outrem na exemplificação. E ele continua. Esse amor é a expressão fraternal, que considera todas as criaturas como irmãos em quaisquer circunstâncias. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos, pela continência dos nossos impulsos. E aí vem uma frase que Emmanuel fala, que eu gosto muito de lembrar, né? Ele diz assim, que o adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E ele fala, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. O que quer dizer? Quando eu traço um objetivo, como que eu consigo ele? Com disciplina, com firmeza. Eu coloco uma meta ali. E eu vou tentando cumprir aquilo porque eu sei que é para eu fazer aquilo. Eu entendo que é e eu vou tentar fazer, seguir passo por passo. Ainda que não seja uma coisa natural. Ainda que não seja algo que brote do meu coração. Ainda que seja algo que pareça ser um pouco forçado. Mas eu sei que aquilo vai ser bom para mim. Através dos hábitos, quando a gente pratica determinadas vezes a mesma ação, a gente adquire a espontaneidade. O que é espontaneidade? Eu perdoo porque o perdão está dentro de mim. Eu amo porque o amor está dentro de mim. De tanto que eu pratiquei o perdão, eu perdoo com uma facilidade imensa. Então é espontâneo. Mas antes de tudo, eu tive a disciplina. Eu acho essa frase do Emmanuel espetacular para a gente levar para a vida. A disciplina antecede a espontaneidade.
Então, virtudes são conquistas do espírito que as incorporam em seu modo de ser. O teste para a nossa fibra moral é suportar com serenidade grandes contrariedades ou provocações. Eu trouxe aqui também para a gente pensar um pouquinho, né, a respeito da espera. A paciência também é espera. Eu disse que não era só, mas é também a espera. Acontece que a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, que as coisas se sucedam da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. A gente esquece que tem alguém lá em cima guiando tudo, presidindo tudo, e tudo tem um propósito, nada é por acaso, né? Então, lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, capítulo 3, ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e de rir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, tudo tem seu tempo. Eu comecei agora na minha casa a colecionar algumas orquídeas que eu ganhava de presente e não sabia cuidar e achava que eu não tinha jeito com as plantas. Eu falei, deixa eu cuidar para ver se dá certo. Comecei a cuidar e as plantas começaram a ir bem. A orquídea ela floresce, depois ela cai, a gente tem que cortar o pendão dela, e aí eu coloco elas no vasinho, eu penduro na árvore e fico olhando ali, molho elas, fico olhando assim, qual será que é essa daqui? Que cor será que é, né? Fico olhando a outra, aí às vezes eu vejo que brotou um pendãozinho. Eu falo, nossa, eu já fico toda feliz. Ai, quando será que ela vai florescer, né? Será que na primavera? E assim, a maioria floresce agora, mas algumas não. Aí a hora que assim, aparece o primeiro botãozinho, eu falo, que cor será que é essa orquídea? Imagina uma pessoa impaciente, se ela abrir o botão, ela vai matar a orquídea. E é isso que às vezes a gente faz com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente quer que ela se transforme ao nosso bel prazer de uma hora para outra. Porque a gente não tem a paciência de tolerar o outro, o tempo do outro. Tolerar o outro como ele é. Porque a gente quer que as coisas aconteçam ao nosso capricho, do nosso jeito. Imagina o tempo que leva uma orquídea. A gente corta o pendão, ela demora um tempão ali para crescer, surge o botão, até ela abrir. Isso estou falando da flor. Imagina uma semente de uma árvore, né? O tempo que demora para crescer e dar o primeiro fruto. E assim somos nós. Muitas vezes, nós também não temos paciência com o nosso processo evolutivo, exigindo da gente que a gente venha aqui no Centro Espírita e que a gente saia daqui anjos. Isso não vai acontecer. A gente vai sair daqui melhor, é isso que a gente espera. A gente vem no centro para escutar uma palavra, uma palestra edificante, para a gente tomar o passe, se reequilibrar e continuar nossas lutas lá fora. Porque tudo isso que a gente escuta aqui dentro parece tão fácil, né? E aí a gente vai colocar a prova lá fora, diante das nossas próprias experiências, né? Segunda carta de Pedro, eu trouxe aqui para a gente também. Por isso mesmo, façam o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, juntem paciência. À paciência, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Olha só. Imagina, a gente juntar uma coisa, juntar a outra, colocar e a gente sair daqui um bocadinho só melhor. A gente olhar para dentro da gente com essa calma e com essa certeza, com essa fé que a gente vai melhorar. Se a gente olhar para trás a humanidade, como era a humanidade? É claro que hoje a gente consegue ver com muito mais clareza devido aos meios de comunicação que a gente tem, e parece que eles fazem questão de frisar só o que acontece de ruim. E se a gente acorda de manhã e já coloca essas notícias ruins para dentro da gente, a gente já sai com pressa para trabalhar, já encontra alguém irritado, já se irrita, e a gente vai... É todo um processo, né? Que chega no final do dia, a gente chega em casa, desconta no familiar, e a soma só aumenta, né? A conta só cresce.
E a gente vai trazendo isso para dentro da gente sem a gente parar e refletir. Opa, para, vamos fazer a coisa um pouco mais devagar, com um pouco mais de calma. Porque se a gente for juntar a cólera, a irritação, a intolerância com o próximo, isso pode causar ali para a gente, no final do dia, um estresse, ao longo dos anos, um problema no fígado, no intestino, um câncer ou qualquer outra coisa mais grave, porque a gente sabe que as doenças somatizam, né? Tudo isso que a gente sente somatiza no nosso corpo. Eu tenho uma senhora que eu conheço já faz algum tempo, diz assim, dizem dela, fala, nossa, mas ela é tão paciente, né? O esposo dela é tão difícil e, nossa, ela é tão paciente. Eu conheço a senhora, gente, ela não abre a boca para reclamar do marido. Mas o que ela sofre de problema gastrointestinal, o que ela sofre porque ela não coloca para fora o que ela pensa, ela não diz como ela se sente. Isso é ter paciência, gente? Isso é ser conivente, isso não é ter paciência. Ter paciência é a gente também querer mudar. Faz parte a gente querer mudar ao que está ao nosso redor. Francisco de Assis dizia, né? Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E a sabedoria para perceber a diferença. Olha só. O que eu posso modificar? O que eu não posso modificar? Me dá sabedoria, né? Ele fala para eu perceber a diferença. Que tem coisa que a gente consegue sim modificar em nós e no outro. E como a gente muda o outro? Através do nosso próprio exemplo. Não adianta a gente querer lá moldar o outro ao nosso bel prazer. A gente primeiro muda. E se a gente não consegue mudar o ambiente que a gente está, a gente já se percebe melhor. Por que ficar num ambiente que você não serve mais, num ambiente em que você não é tão aceito? Por que a gente, às vezes, se maltrata e maltrata tanto o outro, né? Esperando mudanças que a gente nem sabe se vai ou não acontecer. Então, a gente tem que lembrar também que todo esse processo, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Tudo o que acontece, todas as alfinetadas que a gente leva, tudo aquilo que a pessoa faz para provocar, ou que nem faz para provocar, a pessoa é mesmo daquele jeito. Se a gente tiver em mente essa frase, perdoar 70 vezes 7, perdoa sempre que for necessário. Que vai chegar uma hora, como dizia Chico Xavier, chegar lá na 100ª vez, você fala assim, meu irmão, você já está perdoado, viu? Está tudo bem, a gente não vai nem se irritar mais. E como a gente viu que a disciplina antecede a espontaneidade, é um exemplo aqui. O perdoar 70 vezes 7 é o quê? Perdoa, 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 perdoa. Chega uma hora que você é o perdão em pessoa. Se a gente levar isso para a vida, a gente vai ser mais feliz. A gente vai viver com menos ansiedade. A gente vai poder rir mais, ficar perto mais daquelas pessoas que a gente ama, sem cobrar tanto delas, né? Aceitando as pessoas como elas são, mudando aquilo que a gente consegue dentro de nós mesmos, sem esperar que o outro dê o primeiro passo. Nós já somos capazes. Nós contamos com a ajuda dos nossos anjos protetores, nossos amigos espirituais. Nós contamos aqui com o Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina espírita tão abençoada, que nos ilumina tanto o nosso caminho. Então, era essa mensagem que eu gostaria de passar. Agradeço muito a paciência de vocês em me ouvirem aqui por esses minutos nessa sexta-feira. Começou friozinho, chuva, né? Nem dá vontade de sair de casa. E que Jesus abençoe os nossos esforços, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja.